Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crochê GM. Hoje eu trago mais um chaveiro para ensinar para vocês. Esse chaveiro de cachorro que fica uma fofura e eu tenho certeza que vocês vão amar fazer esse cachorrinho porque ele fica muito fofo. E eu fiz ele todo na linha de lã, tá, gente? Então, se vocês já estão gostando, já vai deixando o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal, deixe o seu comentário, compartilha e vamos pro passo a passo. Vou usar essas duas cores. Vou dar início com essa cor de linha, com esse marrom. E vamos começar. Vamos fazendo um anel mágico. E aqui eu vou fazer 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, fecho o círculo. E vou dar início à minha segunda carreira. Vou no meu primeiro pontinho aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo espacinho. Vou no próximo pontinho, 2 pontos baixos novamente. Então, essa carreira minha vai ser toda com aumento, 2 pontos baixos para cada pontinho. E eu já volto aqui com vocês, quando eu finalizar a minha carreira. E aqui eu vou ficar com 12 pontos baixos. Voltei para a gente dar início à terceira carreira. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto de base, 2 pontos baixos no mesmo espaço, ou seja, um aumento. Então, vou seguindo assim até o final da carreira com um ponto baixo e um aumento. E aqui eu volto com vocês já, e eu vou ficar aqui com 18 pontos baixos. Terceira carreira finalizada. Vou dar início à quarta carreira. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, próximo ponto, mais um ponto baixo. Próximo pontinho, faço um aumento. Eu vou fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto e um aumento. Então, vou no próximo ponto, um ponto baixo. Vou no próximo pontinho, um ponto baixo. No meu terceiro ponto aqui, eu faço um aumento. Vou repetindo assim por toda a minha carreira. Quando eu finalizar aqui, eu volto com vocês. E aqui eu vou ficar com 24 pontos baixos, tá? Tá pronta a minha quarta carreira. Aqui eu fiquei com 24 pontos baixos. Agora aqui para nossa quinta carreira não vamos mais fazer aumento, vamos fazer apenas ponto sobre ponto, tá? Vamos fazendo ponto sobre ponto. E eu já volto para falar para vocês quantas carreiras eu vou fazer aqui de ponto sobre ponto, tá, gente? Gente, aqui eu fiz 5 carreiras de ponto sobre ponto. De início eu fiz 4 carreiras, então aqui eu fiquei no total de 9 carreiras, tá? Então agora a gente vai começar as diminuições. Vamos fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto. No terceiro ponto eu faço uma diminuição. Repito novamente, 2 pontos baixos, uma em cada ponto. No terceiro ponto, faço uma diminuição.
Vou fazendo essa repetição por toda a minha carreira. E quando eu finalizo a minha carreira aqui, eu volto com vocês. Voltei, gente, com minha primeira carreira de diminuição. E aqui eu fiquei com 18 pontos baixos, tá? Agora aqui eu vou colocar o enchimento pra gente terminar de fechar a nossa pecinha. Agora vamos continuar fechando a nossa pecinha aqui. Vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer aqui um ponto baixo. No próximo pontinho, uma diminuição. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto de base, uma diminuição. Eu vou fazendo assim até fechar a minha pecinha. Se sobrar um espacinho aqui, não tem problema, gente, que a gente vai costurar no corpinho do cachorrinho, tá? Então, vou fazendo aqui um ponto baixo e uma diminuição até fechar um pouquinho aqui, tá? Pronto, eu já finalizei aqui, ó. Ficou um espacinho, não tem problema aqui ficar aberto, que a gente vai costurar no corpinho. E essa vai ser a cabeça do nosso cachorrinho, tá? Agora, continuo com a mesma linha aqui, vou fazer o corpinho. Vou fazer o anel mágico e vou fazer 6 pontos baixos. Fecho o círculo, fiz os 6 pontos baixos, vou fazer agora segunda carreira. 2 pontos baixos para cada pontinho. Cada pontinho, 2 pontos baixos, eu vou seguindo assim até o final da carreira. E aqui eu vou ficar com 12 pontos baixos. Voltei com a minha segunda carreira pronta. Agora vamos fazer a terceira carreira, fazendo um ponto baixo. Próximo ponto de base, 2 pontos baixos no mesmo espaço. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto de base, 2 pontos baixos. Um aumento. Então, eu vou seguindo assim até o final da carreira com um ponto baixo e um aumento e volto aqui. E aqui eu vou ficar com 18 pontos baixos. Tá pronta a minha terceira carreira finalizada aqui. Agora, eu não vou fazer mais aumento, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou fazendo ponto sobre ponto e já volto para falar para vocês quantas carreiras eu vou fazer aqui de ponto sobre ponto. Voltei, gente, aqui eu fiz 3 carreiras de ponto sobre ponto. De início eu fiquei com 3 carreiras, então eu fiquei no total aqui de 6 carreiras. Agora aqui eu vou fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto. E no meu quarto pontinho, eu vou fazer uma diminuição. E lembrando para vocês, quando eu fiz minhas carreiras aqui de ponto sobre ponto, eu continuei com meus 18 pontos baixos, tá? Vamos continuar aqui. Fiz a minha diminuição, agora eu vou fazer novamente 3 pontos baixos, um em cada ponto. Quarto pontinho, faço uma diminuição. Vou seguindo assim até o final da carreira e volto. Com 3 pontos baixos e uma diminuição. Voltei, gente, com minha carreira de diminuição finalizada.
E aqui eu fiquei com 16 pontos baixos, tá? No total aqui eu fiquei com 7 carreiras. Então, vamos fazer a 8ª carreira aqui. Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Não vamos fazer mais diminuição. Vamos fazer algumas carreiras de ponto sobre ponto aqui. Eu já volto para falar para vocês quantas carreiras eu vou fazer. Aqui eu fiz apenas 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá, gente? Depois da minha carreira de diminuição, fiz 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, agora a gente vai fazer aqui 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. No terceiro ponto, eu faço uma diminuição. Repito, 2 pontos baixos, um em cada ponto. No terceiro pontinho, uma diminuição. Então, vou seguindo assim até o final da carreira e aqui eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Aqui ficou um espacinho aqui, eu vou colocar o enchimento. Então, essa foi a última carreira, tá? Que a gente fez aqui, com 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora aqui a gente vai colocar o enchimento. Agora aqui a gente vai terminar de fechar na agulha de costura, ó. Botei o fio na agulha. Agora eu vou pegar nessas argolinhas aqui de cima. Ó, fazendo um zigue-zague com a agulha. Esse vai ser o corpinho do cachorrinho, tá? Eu vou ensinar pra vocês o pulsinho. Eu peguei o fio branco, eu vou dar início com a linha branca. Vou fazer o anel mágico. E aqui eu vou fazer 6 pontos baixos. Fecho o círculo. Vou fazer a segunda carreira aqui com 2 pontos baixos para cada ponto. Cada pontinho, 2 pontos baixos, já volto com vocês. Aqui eu vou ficar com 12 pontos baixos. Voltei para darmos início à terceira carreira. Então, aqui na terceira carreira eu vou fazer um ponto baixo. Próximo pontinho, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo espaço. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto de base, 2 pontos baixos. Vou fazer até o final com um ponto baixo e um aumento e volto aqui com vocês. E aqui eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a minha terceira carreira, vou fazer agora ponto sobre ponto, não vou fazer mais aumento. Fazendo ponto sobre ponto e já volto para falar para vocês quantas carreiras eu vou fazer aqui, tá? Voltei aqui, eu apenas fiz uma carreira mesmo de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui eu fiquei no total de 4 carreiras. Fiz 3 de início e uma carreira de ponto sobre ponto. Por aqui eu vou usar o lado avesso, vocês usam o lado que vocês quiserem. Eu vou usar esse lado do avesso. Eu vou pegar aqui a linha marrom novamente. E aqui eu vou pegar só nessa argolinha aqui, ó. Essa argolinha de cima. E aqui também eu vou fazendo ponto sobre ponto, tá? Começa com aqui, eu vou fazer 2 carreiras, tá, gente? 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer 2 carreiras aqui de ponto sobre ponto e volto. Tá prontinho o focinho do cachorro. Aqui eu coloquei já
o focinho. Coloquei aqui entre a terceira e a quarta carreira, tá, gente? Na parte branca. E aqui eu fiz apenas 2 carreiras de ponto sobre ponto na cor marrom. E eu finalizei, deixei um pedaço do fio para costurar na peça. Então é isso, gente. Agora eu vou ensinar para vocês a orelhinha. A orelha eu peguei o fio marrom novamente. Vou fazer o anel mágico. E aqui eu peguei a agulha de 2,0 milímetro, tá, gente? E aqui eu vou fazer 6 pontos baixos. Fecho o círculo, fiz meus 6 pontos baixos, vou dar início à segunda carreira com 2 pontos baixos para cada pontinho. Cada pontinho com 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada pontinho e aqui eu vou ficar com 12 pontos baixos e eu já volto. Fiz a segunda carreira, vou dar início à terceira carreira. Vou fazer um ponto baixo, próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo espaço. Próximo ponto de base, um ponto baixo, próximo ponto de base, 2 pontos baixos. Faço assim até o final da carreira com um ponto baixo e um aumento e volto. E aqui eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizada a terceira carreira, vou agora fazer ponto sobre ponto. Aqui eu vou fazendo ponto sobre ponto e já volto para falar para vocês quantas carreiras eu vou fazer aqui. Pronto, gente, aqui eu fiz apenas 4 carreiras de ponto sobre ponto. De início eu fiz 3 carreiras, então eu fiquei num total de 7 carreiras. Agora a gente vai fazer uma carreira com diminuição. Eu vou fazer 3 pontos baixos, um para cada ponto. No quarto pontinho eu faço uma diminuição. Repito novamente, 3 pontos baixos, um em cada ponto. No quarto pontinho, uma diminuição. E eu vou seguindo assim até o final da carreira, com 3 pontos baixos e uma diminuição, e já volto. Pronto, finalizei a carreira de diminuição, fiquei aqui com 14 pontos baixos, tá? Agora aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Aqui eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto e volto aqui com vocês. Vou fazendo ponto sobre ponto, tá? Finalizei as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto e aqui eu fiquei no total de 10 carreiras, ok? Agora aqui eu vou fazer mais uma carreira de diminuição. Eu vou fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto. E no terceiro ponto faço uma diminuição. Faço novamente 2 pontos baixos, um em cada ponto. Terceiro ponto, uma diminuição. Repito assim até o final com 2 pontos baixos e uma diminuição. Pronto. Voltei aqui, agora eu vou fazer ponto sobre ponto, não vou fazer mais diminuição. E aqui agora eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá, gente? Essa vai ser as nossas últimas carreiras da orelhinha aqui, tá? Vou fazer 2 carreiras aqui de ponto sobre ponto. Tá finalizada a orelhinha, terminei as 2 carreiras de ponto sobre ponto. E aqui no total eu fiquei com 13 carreiras, tá, gente?
Então, essa vai ser a orelhinha e vocês vão ter que repetir esse passo a passo para vocês fazerem outra peça nessa, que vai ser as orelhas do cachorrinho, tá? E a outra pecinha já tá pronta aqui, a minha, para ser as orelhinhas do cachorrinho, tá, gente? Agora eu vou ensinar para vocês os pezinhos e em seguida os bracinhos, tá? Então, vou continuar com a minha agulha de 2,0 milímetro. Vou pegar o fio de lã na cor branca. E aqui eu vou fazer o anel mágico e vou fazer 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, fecho o círculo. Vou dar início à segunda carreira, fazendo 2 pontos baixos em cada pontinho. Cada ponto eu vou fazer 2 pontos baixos e eu já volto. E aqui eu vou ficar com 12 pontos baixos, tá? Terminei aqui minha segunda carreira com 12 pontos baixos. Agora, para minha terceira carreira, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo aqui, de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazendo ponto sobre ponto. Quando chegar ao final da minha carreira, eu volto. Aqui eu vou continuar com meus 12 pontos baixos, tá? Fiz a terceira carreira de ponto sobre ponto. Agora eu vou fazer a quarta carreira. Agora eu vou fazer com diminuição. Eu vou fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto. No meu terceiro ponto, faço uma diminuição. Faço novamente 2 pontos baixos, um para cada ponto. No terceiro ponto, uma diminuição. Então, eu vou seguindo assim por toda a carreira e já volto. Pronto. Aqui foi a minha última carreira com essa linha branca. Essa carreira de diminuição com 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou colocar outra cor aqui. Eu vou colocar a cor marrom, que é a cor do cachorrinho. E vou pegar essa argolinha aqui de trás, ó. Só na troca de cores aqui, depois eu vou seguir normal, tá? Então, vou fazendo ponto sobre ponto. Ó. Só vou pegando essa argolinha de trás. Então, aqui eu vou fazer 3 carreiras nessa cor marrom, tá, gente? 3 carreiras de ponto sobre ponto. E eu já volto quando eu finalizar as minhas 3 carreiras. Finalizada a perninha, aqui eu fiquei no total de 7 carreiras. Essa vai ser a perninha do cachorro, então vocês vão ter que fazer 2 peças dessa, tá? A minha já tá pronta aqui, ó, que vai ser as perninhas do cachorrinho, tá? Então, aqui eu fiz apenas 3 carreiras na cor marrom, tá? Agora, vamos aprender o bracinho. Então, vamos fazer o anel mágico e fazer 6 pontos baixos. Feito os 6 pontos baixos, fecho o círculo. Vou dar início à segunda carreira. Eu vou fazer um ponto baixo, no próximo ponto faço um aumento. 2 pontos baixos no mesmo espaço. Agora eu vou fazer mais um ponto baixo, no próximo ponto, 2 pontos baixos. Então, vou seguindo assim até o final da carreira, com um ponto baixo e um aumento. E aqui eu vou ficar com 9 pontos baixos. Pronto, a segunda carreira tá feita. Agora, vamos fazer a terceira carreira.
Agora a gente vai fazer ao contrário. A gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Próximo pontinho, um ponto baixo. Próximo ponto de base, uma diminuição. Vou fazendo assim até o final, e aqui eu vou ficar com 6 pontos baixos, tá? Fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Prontinho, aqui eu já cortei o fio. Foi apenas 3 carreiras com essa cor branca, tá? Agora vamos usar a linha marrom. Então aqui, agora a gente vai fazer ponto sobre ponto. Aqui eu vou fazendo ponto sobre ponto e já volto para falar para vocês quantas carreiras eu vou fazer. Aqui eu finalizei o bracinho, ó. Eu fiz aqui apenas 4 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Permaneci aqui com 6 pontos baixos, tá? Então, vocês vão ter que fazer 2 peças dessa, que é para ser os bracinhos do cachorrinho, tá? Então, já fiz a minha outra peça aqui. Peguei o fio marrom novamente, vou ensinar para vocês o rabinho. Aqui eu vou fazer 8 pontos na correntinha. E aqui eu vou pular o meu primeiro ponto, vou no segundo e vou fazer ponto baixo sobre toda a minha correntinha aqui, tá? Pronto, esse vai ser o rabinho do cachorro, tá? Já estou com minhas pecinhas prontas, agora vamos começar a montagem. Primeiro eu vou começar costurando a cabeça no corpinho. Agora eu vou costurar o focinho, eu vou colocar dessa forma aqui, ó. Tá? Começar costurando bem daqui de baixo, tá? Deixei um espaço aqui, eu vou colocar o enchimento. Agora eu vou costurar as perninhas. Vou colocar assim, dessa forma.
Agora eu vou costurar os bracinhos. Vou colocar aqui bem do lado, aqui, ó, em cima. Vamos costurar as orelhinhas agora. Pronto, gente, aqui é a orelha, eu já coloquei aqui, eu contei daqui do início. Eu coloquei na 4ª carreira aqui, tá? A orelha. Então, o olho eu já coloquei também. Eu vou lembrar pra vocês colocar antes de fechar a pecinha, tá? Antes de fechar a cabeça aqui, pra vocês colocarem um olhinho. E é que eu contei do início, ficou entre a carreira 7 e 8 aqui o olhinho, tá? Então, agora a gente vai desenhar a boca aqui do cachorrinho. Peguei o fio preto, coloquei na agulha de costura. Então, gente, olha que fofo que ficou meu chaveiro. Não ficou lindo? Então, se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, deixa o seu comentário aí e tchau, fica com Deus.